Sejam bem-vindos, que alegria ter você no nosso podcast, o primeiro de uma série que vem pela frente. E eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente para participar deste episódio, para interagir conosco. Por isso eu quero convidar você já a estar curtindo, compartilhando, participando desse momento gostoso. Olha, o podcast ele nasce com um propósito incrível para nós relatarmos, falarmos um pouquinho sobre 90 anos da família IBNJ. E nós temos uma mesa repleta, convidados incríveis para falar um pouquinho sobre sua experiência, sua história, para falar um pouquinho sobre a sua vivência na fé e também com a nossa comunidade, com a nossa família. Então, seja muito bem-vindo. A minha oração é que esse tempo que passarmos juntos possa trazer edificação para a sua vida. Então, você está louco para conhecer quem está conosco, não é verdade? Eu quero começar apresentando você, o Edson. Edson, seja muito bem-vindo. Que legal ter você aqui. Muito obrigado. É com muito prazer que aqui estou. Muito bom, muito bom. Edson, fala um pouquinho. Quanto tempo de vida cristã? Você se converteu? Já tem quanto tempo de conversão? Eu brinco dizendo que eu nasci na barriga da minha mãe indo para a igreja, né? Mas há 50 anos eu já frequento a igreja. Que legal, que legal. Mais até. Que legal. E Nova Jerusalém, Edson, quanto tempo já? Nova Jerusalém, creio que uns 40 anos. Uns 40 anos vivenciando a fé em Nova Jerusalém. Em Nova Jerusalém. Que bom, que bom. Seja muito bem-vindo, Edson. Nós vamos poder falar um pouquinho sobre evangelização, sobre escola bíblica discipuladora, algo que acho que você gosta um pouquinho, gosta? Bastante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas também está conosco o Acas. Oi, Acas, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui conosco. E aí, pastor, tudo bem? Eu tô bem. Obrigado pela oportunidade. Muito legal, hein? Sua entrada foi de cara profissional, hein? Acho que você já faz isso antes. Estamos aqui. É muito craque, bom. ele é craque. E Acas, quanto tempo de vida cristã? Então, eu nasci num lar cristão, né, pastor? Então, desde cedo eu fui ensinado a andar nos caminhos do Senhor. Por volta da minha infância, 10, 9 anos, eu decidi entregar minha vida para Jesus Cristo. Aos 12 fui batizado e nunca saí da igreja, sempre tive presente, sempre junto com a minha família, estive participando aí de tudo aquilo que Deus quis fazer através da minha vida. E quanto tempo de Nova Jerusalém, Acas? Nova Jerusalém, eu sou recém-chegado, né? Vou fazer o quê? Acho que fiz meu segundo ano, vou fazer meu segundo ano agora no ano que vem. Então, faz pouquinho tempo. Mas já vivi bastante história aí. Muita coisa aconteceu aí nesse tempo que eu tô. Que legal. E, Acas, a gente vai falar um pouquinho sobre juventude, sobre evangelização, como que a gente pode continuar influenciando jovens. Eu acho que vai ser gostoso ouvir a sua experiência também nesse tema. Eu acho que principalmente no meio dos jovens, o evangelismo, a evangelização é um desafio, né? E hoje existem várias alternativas. Algumas dão mais certo, outras nem tanto, mas a gente conversa um pouco mais. Legal. E também está conosco a Vivi. Oi, Vivi, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho para mim aí, Vivi. Há quanto tempo de conversão? Bom, eu sou nova. Eu, a vida inteira, sempre ouvi falar de Jesus, mas conversão 2 anos e 1 ano de batizada na Nova Jerusalém. Que gostoso. Então, entre o seu batismo e a sua chegada, você já tem quanto tempo de convívio com Nova Jerusalém? 2 anos. 2 anos de 2 convívio. anos. 2 anos. Muito bom, muito bom. Bom, nós estamos aqui há 9 anos, nós temos trabalhado como igreja a ferramenta, o instrumento ou o valor, melhor dizendo, do discipulado. Trabalhamos para ser uma igreja discipuladora. E quando pensamos no discipulado, nós temos então 3 eixos que fazem do discipulado um programa eficaz, que é aquilo que nós chamamos dos 3 E's: o evangelizar, o edificar e o equipar. E nesse primeiro programa nós queremos enfatizar este primeiro E. Queremos falar sobre a evangelização, como acontecia no passado, como acontece hoje, como podemos sonhar no futuro. Porque ao celebrar 90 anos, Nova Jerusalém está celebrando o seu passado com gratidão. Somos gratos por essa história, por ter pessoas como Edson, que estão há 40 anos servindo e abençoando aquela região da cidade de São Paulo. Mas também queremos pensar no presente com propósitos claros, bem definidos e com esperança quando olhamos para o futuro. Por isso, você tem aqui pessoas
mais recentes na igreja, pessoas que estão mais tempo na igreja e mesclando tudo isso para fazer deste episódio um episódio que seja agradável. Então, Edson, me diz uma coisa. Há 40 anos atrás, não tanto, claro, né? Não, mas lá claro. atrás, um pouquinho atrás, 30 anos atrás, como que a evangelização acontecia na igreja? Como Nova Jerusalém atraía pessoas para um relacionamento redentor com Jesus Cristo? Os cultos, antigamente, era na praça, não tinha as ferramentas que tem hoje, né? Então, o culto era na praça, no ar livre, ia lá, pregava na praça, convidava as pessoas para trazer para a igreja. E assim que era o evangelismo. E havia também séries de conferências, onde a gente convidava os amigos, os vizinhos e tal, para irem ao templo e ali conhecerem a palavra de Deus. E você tem alguma experiência na praça, por exemplo, de agressão, alguma coisa constrangedora? Você já foi expulso de algum lugar? Alguma coisa assim? Não, que eu me lembro, eu nunca fui. Nós já fomos pregar até em Mariporã, ali na Praça Silvio Romero, mas nunca tivemos problema nenhum, porque a gente tinha um cuidado de comunicar às autoridades que haveria ali uma reunião. Então, eles davam todo o amparo e nunca tivemos problema nenhum nesse sentido. E, Edson, muitas vezes, nas nossas conversas, eu me lembro de você ter falado de trabalhos, né? Na penitenciária. Isso. Como que isso acontecia, Edson? Isso daí teve um momento nessa expansão da igreja, e aí surgiram várias igrejas pelo evangelismo da Nova Jerusalém. Surgiu a igreja Beriana, surgiu a Vila Nova Manchester, surgiu a primeira igreja batista de Itaquera, a igreja batista de Vila Antonieta. Todas essas igrejas surgiram dessa expansão evangelística. E na casa de detenção, nós trabalhávamos assim em convênio com a Convenção Batista e tal, e ela abria as portas e a gente iria lá. Já preguei na casa de detenção e tal, você entende? E também no presídio feminino, aqui na Raposo Tavares. Raposo Tavares. Que ali quem liderava era uma missionária, a missionária Salete, que ela que abria as portas lá com as moças, lá era um presídio feminino, e a gente ia fazer o trabalho lá, nesse presídio. Sim, é uma experiência incrível, né, Edson? Eu me lembro também, eu tive uma experiência num ministério pelo qual eu passei, nós também tínhamos uma missionária, ela chamava Antonina, e ela celebrou um casamento comunitário. Olha aí que maravilha. Várias pessoas, né, se converteram na penitenciária, ainda no Carandiru, né, aquele ambiente mais hostil, né, histórias tão terríveis ali. E ali, então, a gente fez um casamento comunitário, Vivi. Tinha, acho que foram 90 casais. Muito legal. Fizemos uma festa, aquela coisa muito linda. No Carandiru era interessante, que a gente chegava, se apresentava, e aí eles tinha revista, né? Tinha revista, e você ia passando por aqueles portões, aquelas grades. E a gente já era tudo novinho, né? De repente, se essa grade não abre para eu voltar, eu fico aí. A hora que chegava lá, o povo já estava todo sentado, tinha o palco, tinha o culto, a gente cantava, orava, pregava, e depois voltava com a paz. E eu cheguei a ver gente que se converteu lá. Tem experiência, você tem pessoas que se converteu lá depois do Chegou a realizar batismo? Você se lembra? Não, eu não me lembro de batismo. Dessa época não. Mas... E dessa evangelização na praça, já chegou a realizar batismo em Nova Jerusalém? Pessoas que se convertiam na praça e vinham para a igreja local? Ou você acha que essas conversões elas acabavam procurando uma igreja próxima da casa delas? Pessoas de passagem, às vezes, né? Às vezes de passagem, às vezes as pessoas vinham para a igreja. E a gente sempre recomendava que fosse na igreja evangélica mais próxima, né? A gente não concentrava na nossa igreja. O evangelho pregava e convidava para vir para a igreja. Eu não me lembro, assim, especificamente disso. Sim, é legal essa visão, acaso. Acho que quando a gente pensa na evangelização, muitas vezes hoje a gente tem a tendência de pensar na evangelização para o crescimento da agência local. Sim. E não como expansão de reino. Né? Exatamente. Não como expansão de reino. Como que você vê isso, Acácio? Na verdade, eu tive uma experiência interessante nisso. Teve uma época da minha vida que eu comecei a fazer parte de evangelização, igual o Edson falou, nas praças,
A gente ia, na verdade, para a estação de trem e a gente fazia todo um trabalho de evangelismo, entregava flyer, abordava as pessoas falando de Deus. E era muito interessante isso, porque muitas conversas a gente via que a pessoa se interessava, a gente percebia que a pessoa era tocada quando recebia uma oração, a gente percebia que, de fato, surgiu interesse na pessoa de entender o que é o cristianismo, de conhecer uma igreja, mas, de fato, as pessoas, o que acontecia era a expansão do reino. As pessoas acabavam buscando alguma igreja que talvez fosse mais próxima dela, mais próxima do serviço, ou que ela já conhecia alguma pessoa que ia. Mas o interessante foi que nesse movimento, o que a gente começou a atrair para perto da gente foram pessoas que queriam fazer parte disso. Pessoas que tinham esse interesse de evangelizar nas ruas, tinham esse interesse de participar de algum projeto evangelístico. Então, acho que esse é o efeito para a igreja local. É ter pessoas que somam no projeto. E no reino, o efeito é que as vidas são alcançadas e a gente começa a expandir também igrejas locais em outros lugares, né? Teve um período, inclusive, que a gente fazia um trabalho na ACD, Associação das Crianças, né? E lá era muito bom, porque a gente brincava, andava de carrinho com a criança que tinha uma deficiência e era muito bom esse trabalho. E a juventude se envolvia tudo nisso e era uma coisa muito importante, muito gostoso. Uma época muito boa. Sim, você estava falando de ACD, de evangelização de crianças. Vivi, olha, a gente estava conversando, né? A gente teve uma conversa para preparar esse podcast. A gente conversou, fez uma pauta, né? Nós estamos iniciando, estamos engatinhando e queríamos fazer bem feito para você. E Vivi, e naquela época lá, o Edson está aqui, mas a Mary, que no próximo programa vai participar, a Mary falou que a Nova Jerusalém tinha um programa de evangelismo chamado EBF. E você é nova convertida. E naquela hora você falou assim, o que é EBF, Vivi? Eu não quero deixar você constrangida, mas olha, como é gostoso saber que pessoas como você, que chegam tão recente para o evangelho, que já amam a Jesus, que foram alcançados, né, pelo evangelismo, para ter um relacionamento redentor com Cristo Jesus, também tem essa espontaneidade. Hoje você já sabe o que é EBF, Vivi? Confesso que ainda não. Ainda não. Então, Edson, explica para ela o que é uma EBF. EBF é a Escola Bíblica de Férias. Era uma escola que a gente fazia no período de férias escolares. Então, no período de férias escolares, se fazia um trabalho especial com as crianças. Havia também teve uma época que se fazia nas casas. Então, cada casa que oferecia era um núcleo. E lá iam os professores preparados, davam aula para as crianças e tal. Depois, recolhia toda essa moçada, vinha tudo para a igreja e fazia aquela festa. Cada um vinha de um lugar e tal. Era a Escola Bíblica de Férias. Eu não sei o que é o EBF. EBF, sim. Mas eu sei o que é o CR. Olha e hoje... Então, vamos lá, Vivi. Então, vamos lá. Como o evangelho chegou até você, né? Olha, a gente tem o Edson aqui para falar. Naquela época, as praças eram o campo missionário, as EBFs eram o campo missionário, né? Daqui a pouquinho a Casa vai falar um pouco sobre o futuro, como que a gente vai alcançar essa nova geração, com a tecnologia, com o podcast, enfim. Mas no seu tempo, neste momento, você 2 anos em Nova Jerusalém, o que alcançou o seu coração? Como você foi atraída para um relacionamento redentor com Jesus? Eu costumo dizer que eu fui enganada, porque eu vim na quarta-feira na igreja pensando que era um culto comum. E quando eu cheguei, estava acontecendo o Celebrando a Recuperação. Ah, bom. Porque CR talvez o Edson não saiba o que é. Ele você não sabe o que é EBF. E o Edson também não sabe o que é o CR. Celebrando a Recuperação é um programa que ele nasceu nos Estados Unidos e ele está em mais de 69 países. E foi a porta de entrada para a igreja aí. Eu cheguei conhecendo o CR e eu fiquei apaixonada porque ali não havia preconceito, ali tinha muito amor, tinha muito acolhimento, uma partilha entre... O CR ele é baseado na Bíblia. Então, tudo o que é falado ali está dentro da palavra, né? Nas bem-aventuranças, né, Vivi? Isso. Acho que as bem-aventuranças é a base do programa, né? Celebrando a Recuperação. Que é um programa também de discipulado.
Nossa, e lá tem uma partilha, a gente pode falar aí dos nossos sentimentos, dos nossos problemas, e tem sigilo absoluto. Isso é muito importante, porque ali a gente se sente segura para desabafar e ninguém dá opinião, ninguém tenta tratar ninguém. O tratamento vem de Deus. Sim. E eu sou prova viva, porque eu cheguei no CR achando que eu era simplesmente uma pessoa do bem, que eu cuidava de todo mundo. E lá eu descobri que eu tinha o controle como um problema para minha vida. Como uma área de recuperação, né? Isso, uma área de recuperação. E hoje eu posso dizer que eu fui tratada. Então o programa realmente funciona, porque eu saí de uma pessoa controladora para uma pessoa totalmente dependente de Deus. Então, eu consegui entregar o controle e aprendendo com amor, com carinho. E o pastor Fernando também teve uma participação muito importante, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Sim. E o Senhor me convidou um grupo de pessoas a ler a Bíblia aí em 1 ano. E foi incrível, porque ali eu pude conhecer, porque eu cheguei muito crua na igreja, né? Eu não sabia de história alguma, assim. Não tenho vergonha de falar, porque... Não? Foi o que aconteceu, foi uma mágica em 2 anos. Isso não só aconteceu com você, Vivi. Você chegou preparado para a igreja, Edson? Não, Chegou cru? Cheguei cru, gente. Chega cru. Eu cheguei moleque, né? Chegou. E você? Já chegou teólogo? Não, às vezes eu acho que eu ainda tô cru. Tá cru. Então, a gente aprende toda hora. Sempre Uma coisa. aprende. A gente chega assim, Vivi. Mas gente, é por isso. Eu já gostoso. falei que nunca mais eu saio do CR, Ó, porque sempre tem água a tratar. Sim. Ô, Vivi, eu me lembro que naquela época tinha uma Bíblia, a gente tinha a Bíblia e no fundo também tinha, numa parte final da Bíblia tinha o inário, né? Do cantor cristão. E eu tinha uma dessa e eu tinha uma que tinha uns índices pra gente achar os livros bíblicos, né? Porque eu não tinha memorizado ainda, né? Onde ficava Mateus, onde ficava Gênesis. Não, Gênesis ainda é fácil. tem uma né? dessa. Gênesis é fácil. Mas aí pegava pelos índices, né? E abria a Bíblia pelos índices. Então é muito gostoso essa fase da sua vida, Vivi. Isso faz da igreja, isso revitaliza a igreja. Uma pessoa como você, Vivi, que chega apaixonada, né? Por um relacionamento redentor e com essa dinâmica, isso revitaliza o nosso pulmão, a nossa alma como igreja. Mas não era dessa forma, né? E hoje eu tenho como... Diariamente eu tenho sede da palavra, então diariamente eu leio a Bíblia e faço minhas orações, e isso me aproximou demais de Deus. Amém. Eu percebi que realmente não é tão difícil como eu achava. Eu achava que era muito difícil ter resposta de Deus, ver os milagres que aconteciam antes na Bíblia, que eu li ali, que eu acabei de descobrir, acontecendo hoje. Então, realmente, eu acho que quando a gente busca, e isso eu aprendi lá na sua igreja, pastor, Sim. porque a vontade da busca pela leitura e tudo foi Amém. lá, Amém. e tem sido incrível. Sim. Ô, pastor, eu já falei da Kombi missionária. Não. Não? Fala pra nós como faz essa história aí. Ela quebrava muito? Tinha folga no volante? Tinha folga no volante? Tinha, quebrava cruzeta e tal. Mas a gente tinha uma Kombi missionária. E essa Kombi missionária ela ajudava a expandir o evangelho. E lá no Recanto dos Avós, não sei quem conhece, lá atrás do aeroporto de Cumbica, tem um recanto dos avós, que era dirigido pela Igreja Batista da Vila Mariana, se não me falha a memória. Então essa Kombi pegava um irmão, um grupo de irmãos, e levava lá, fazia o culto, prestava o culto, e de lá surgiu uma igreja. Depois a igreja do Jardim Brasil assumiu e continua tocando. Então, essa Kombi servia muito para essas coisas, né? Sim. A gente também tinha culto na casa dos irmãos, lá em Sapopemba, também desenvolveu um trabalho, essa Kombi levava e buscava a gente. E o que me tocava também foi um trabalho que nós fizemos no Promorar. Promorar é uma região lá nos rincões lá da nossa região, lá no fim de Itaquera, e o diretor da escola escolhia assim os melhores alunos, né? Entre aspas. E a gente ia com essa Kombi, buscava esses garotos, colocava na Kombi, Selecionados trazia. Isso a escola fazia, já escola pegava fazia autorização e seleção. tal, dos pais, trazia até a igreja, fazia EBD, depois dava um lanchinho, depois levava de volta essa molecada para as casas deles. Então, era muito bom esse trabalho aí no Promorar. E eles
muitos deles conheceram a palavra de Deus, a Jesus, através desse trabalho. Buscava, levava, eles iam cantando, cantava corinho, era uma delícia, viu, pastor? Sim, aquela molecada, tudo cantando os corinhos, e a gente indo e voltando com eles. Posso imaginar. Era uma bênção. Ó, você vê, né, Cássio, a gente tem, no passado, não tão distante, né? A gente tem um método de evangelização que eu acho que era mais pessoal mesmo, né? Sim. Uma igreja que saía pelas ruas, entregava um folheto, né? A gente vê a Vivi sendo alcançada aí por um programa, né, no presente. E, Cássio, como você acha que a gente vai continuar atraindo jovens para um relacionamento redentor com Jesus? Então, como eu falei no começo, né, é bem desafiador essa parte, né? E assim, a gente conseguir prever, né, é bem difícil, né? Porque mudanças sempre acontecem no mundo, né? Cada dia, cada vez mais o mundo muda mais rápido. E eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu percebo que existiu um movimento, né, principalmente no meio da juventude, adolescência, de um evangelismo virtual pelas redes sociais, pelas plataformas de streaming, YouTube, enfim. Existiu esse movimento, né? Por exemplo, na época que eu era adolescente, se você quisesse fazer parte de uma igreja, você tinha que ir para a igreja, né? Você não tinha, você tinha que ir no culto da juventude. Hoje não, hoje o pessoal assiste o culto online, hoje o pessoal ele segue o influencer cristão que ele prefere no Instagram, no TikTok. E muitas pessoas começaram a substituir a igreja, o convívio da igreja por causa disso, né? As redes sociais são legais porque elas, de fato, conseguem alcançar a massa, né? Uma quantidade enorme de pessoas. Então, você posta um vídeo falando sobre Cristo, você pode alcançar muita gente. Só que isso tem gerado também um efeito de isolamento. Sim. Pessoas estão parando de conviver como igreja, de ter comunhão. E me parece que, por causa disso, as pessoas vão começar a sentir falta e a gente vai fazer o caminho contrário. As pessoas vão querer sentir o prazer de estar juntas, de sair junto depois de um culto, de ter uma rede de amigos que consegue se encontrar. Mais ou menos como o CR. Você consegue ter intimidade, que você consegue falar das suas preocupações, falar das suas dores. Então, me parece que vai existir um movimento onde as pessoas vão sentir essa falta do acolhimento, da proximidade, e aí elas vão querer um pouco esse contato mais pessoal de novo. Sim. Você fala num retorno. Eu estava pensando aqui, a casa, enquanto você falava, me veio aquele momento, ou aqueles momentos, toda vez que Jesus, ele, né, convocou os 12, ele chamou seus discípulos, seus apóstolos. É interessante porque a gente percebe que Jesus diz, vinde a mim. Jesus não convida para um lugar. Exatamente. Jesus não convida para uma estação, para um canal. Jesus não convida você para um canal. Jesus convida você para um relacionamento. Exato. Então, será que essa retomada, ou esse caminho, né, de retorno, ele traduz esse sentimento de que, de fato, né, as Escrituras, por mais que o tempo passe, ela continua sendo atual e o método de Jesus continua sendo eficaz. Então, pastor, naquela época a gente fazia muita série de conferências evangelísticas. Isso era trazer a pessoa, era buscar. Então, eu me lembro que tinha grandes evangelistas assim, o Luiz de Carvalho, que era cantor e tal, da Bom Pastor, né? Sim, sim. E tal, ele ia lá fazer série de conferências com a gente. O deputado Joia Júnior, que era deputado, foi até pastor. Também o Fausto Rocha, que foi até presidente da Assembleia por um período, também ia fazer série de conferências. Essas pessoas de projeção davam um hit para a gente convidar. Olha, venha, venha. E aí a gente levava para a igreja. Sim. E tinha também os missionários, né? Tinha os missionários, às vezes vinham aí para a convenção do Estado, missionários americanos. E aí a gente recebia esses missionários e o pessoal gostava, né? Um idioma diferente, uma língua estranha, uns homens grandão, tinha né? que arrumar um tradutor, aquela coisa toda. Era todo um movimento... Chamava atenção. Que chamava as pessoas. Olha, tem um gringo aí que vem pregar, não sei o que e tal. Até argentino veio.
Sim, olha. Até a Argentina tem missionário. Mas, pastor, isso que você falou é interessante, porque lá no nosso Ministério de Jovens, né, eu gosto de falar bastante sobre isso, de que por mais que a tecnologia veio, por mais que o mundo mudou, os princípios que Deus colocou para sua igreja, eles permanecem o mesmo, né? Eu gosto muito de refletir aquilo que está em Atos 2:42, né, que fala que a igreja ela iniciou se dedicando de todo o coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à oração. E basicamente esses são os 3 pilares, né? É a palavra de Deus, como você falou, as escrituras, é uma pessoa estar sempre interessada em se aprofundar, é uma pessoa estar sempre buscando uma vida de oração. Mas eu acho que dos 3, o que mais influencia é essa parte da comunhão, sabe? Quando você convive com as pessoas, quando você tem esse contato pessoal, sabe? Você aprende a orar com o seu irmão que ora, você aprende a ler a Bíblia com o seu irmão que se dedica na leitura da Bíblia. Então a comunhão, ela fortalece os outros princípios que Deus colocou para a sua igreja. Então, talvez seja até isso. A estratégia, por exemplo, de Satanás para tentar isolar a gente nas redes sociais, como quem diz, eu não me importo se você ficar ouvindo pregação na internet, YouTube, na rede social, desde que você não tenha comunhão, desde que você não fique próximo do seu irmão. Então, eu acho que a igreja precisa trabalhar isso, né? A igreja precisa sempre enfatizar essa importância, mas eu percebo que a gente vai ter gerações que vão despertar para isso. Que vão olhar e vão falar, peraí, a gente não quer um contato virtual com Deus ou com o meu irmão, a gente quer um contato real, a gente quer um relacionamento. Sim. E como você acha que a gente pode trazer o equilíbrio? A gente tem o Edson aqui falando de uma evangelização onde talvez o que mais aparecesse, eu gosto muito de usar essa expressão, vocês me conhecem, talvez eu já tenha usado algumas vezes, aparece mais o CNPJ trabalhando, né? É mais aquele grupo de irmãos que coloca uma camiseta ou não e vão para as ruas, então é a igreja, o CNPJ trabalhando. E nós pensamos no evangelismo onde o CPF ele pode ser a referência. O indivíduo, o toque no toque, né, Vivi? Eu com você, você comigo, a gente afiando o ferro, né? Como o texto de Provérbios diz, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem é o seu amigo. E como que a gente consegue? Qual seria talvez um ambiente de crescimento ou um ambiente que possa nos proporcionar esse equilíbrio entre o CPF e o CNPJ trabalhando juntos para a evangelização de jovens, por exemplo? Uma coisa que a gente usa muito dentro da juventude da igreja é a questão do discipulado e dos pequenos grupos, né? Na verdade, é a união, né? O pequeno grupo ele tem que ser discipulador, né? Então, todas as vezes que os jovens se reúnem em grupos de afinidade, grupos de pessoas que moram mais próximos, grupos de pessoas, às vezes, o grupo de meninos, o grupo de meninas que tem algo em comum, esse convívio mais pessoal, mais íntimo, né? Fora, igual você falou, do CNPJ, fora de um evento, fora de uma programação, algo mais livre, algo mais para as pessoas tirarem as dúvidas que elas têm da Bíblia, mostrarem, testemunharem daquilo que Jesus Cristo tem feito na vida delas. Isso é uma coisa que faz parte do evangelismo CPF, sabe? Sim. De você ter um amigo na faculdade e fala, eu vou me ajuntar com os meus amigos pra gente conversar, se não quer vir junto. Ou um colega do trabalho, uma amiga do trabalho, a gente vai fazer um almoço na casa de uma pessoa da minha igreja, você não quer ir junto. Então, os pequenos grupos com esse viés de discipulado, de também mostrar para a pessoa o caminho, eu acho que é o ambiente que traz esse equilíbrio. Isso, o ambiente do evangelismo entre CPF e CNPJ, igual você usou. Foi um bom exemplo aí, eu gostei de... E eu gosto muito, por exemplo, quando termina os nossos cultos, que a gente vai lá para a cantina. A cantina é um pequeno grupo. É um pequeno grupo. Você chega lá e conversa com todo mundo. Principalmente quando o pastor que paga para você. Muito melhor ainda. Aí, Vivi, e fala para mim, pensando nesse CPF, né? Eu conheço um pouquinho a sua história. Acho que teve alguém, um CPF que influenciou você também nesse convite, nesse atrair você para um relacionamento com Jesus. Você teve alguma amiga, algum amigo, algum familiar, algum parente que ficava no seu pé e que encorajava você e fala, o que falta para você tomar uma decisão ao lado de Jesus? Como que é isso, Vivi? Eu tenho várias histórias aí, mas enfim. O meu avô, por exemplo, ele sempre falava, minha filha, eu não vou morrer antes de te ver batizada. E graças a Deus isso foi cumprido. Amém. Mas, por exemplo, numa visita que eu fui a uma igreja distante da minha casa, uma amiga, que eu não tinha muito relacionamento com ela, mas ela virou para mim e falou,
você quer aceitar Jesus? Aí eu, sem entender nada, porque há 2 anos atrás eu não tinha lido a Bíblia, não sabia de nada. Eu virei para ela e falei, não, eu tô procurando uma igreja próxima da minha casa. E ela falou, mas não tem a ver com a igreja, tem a ver com o seu relacionamento com Jesus. É você entregar a sua vida para Jesus cuidar dela. Falei, sim. E na mesma hora eu levantei e fui à frente. E a partir daquele dia, eu não soube o que aconteceu naquele momento. Mas no outro dia, não entendi. Porque eu fiquei... Eu não sei nem o que o pastor falou. Eu fui para outro espaço mesmo, para outro mundo. E fui embora para minha casa sem entender o que tinha acontecido. E no outro dia eu liguei para ela e falei, escuta, tá estranho, parece que eu tô pisando em nuvens, alguma coisa aconteceu e eu não tô entendendo, eu caí lá na frente, aconteceu alguma coisa? E ela falou, não, Vivi, você recebeu a visita do Espírito Santo e a partir de hoje a sua vida vai mudar completamente. Amém. E foi assim que eu, logo em seguida, conheci a Nova Jerusalém e tudo se encaminhou. E eu tava aqui prestando atenção no CPF. Eu fui recebida com muito amor na igreja. Sim. E eu acho que Jesus é isso. É amor, é a partilha, é o abraço. Eu acho que a melhor forma da gente ter alguém próximo de Jesus, chamar alguém, ser a Bíblia para alguém, é com esse amor. Amém. É com esse amor. Porque eu cheguei e eu recebi tanto amor na igreja. Tem uma irmã que eu toda vez que eu a via, eu falava, a beijoqueira. Porque ela sempre chegava com um abraço, um beijo. Então, eu acho que é sobre isso. Eu acredito no amor pra gente aproximar as pessoas, porque Jesus é isso. Né? Amém. É isso. Gente querida, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. É uma pena, o nosso tempo correu demais. Que papo gostoso. Mas pra gente fechar esse episódio, Edson, o processo discipular, ele começa com a evangelização. E se você pudesse definir numa frase, num verbo, num sentimento, numa expressão, o que é evangelização para a sua geração? Evangelização é a forma que você tem de trazer a pessoa para Jesus Cristo. Isso é evangelismo. A pessoa para Jesus Cristo. O resto, depois da denominação, a igreja, onde vai, é outra história. É o individual. É trazer a pessoa para conhecer Jesus Cristo. Isso é evangelho. Legal. É a nova, né? Sim. Sim. Para a sua geração, Acácio, como que você acha que a sua geração define evangelização? O que seria para você a evangelização? Numa frase, num sentimento, num texto bíblico, enfim, fique à vontade para a gente caminhar para o final aí. Eu acredito que a evangelização é a ferramenta para a esperança das novas gerações. É aquilo que é a esperança daquilo que as pessoas vão viver no futuro, daquilo que os pais vão poder dar para os seus filhos, é a esperança de conhecer Cristo, a esperança da salvação. Evangelização é essa ferramenta que dá essa esperança. Sim. E para você, Vivi, que tem tão pouco tempo, 2 anos, talvez o Edson consiga traduzir, né, num conceito o que é, né, assim como a Cass, mas talvez para você, o que eu queria sentir, Vivi, talvez não seja o que é como uma definição, mas o que foi na sua história a evangelização. Eu acho que é eu passar a minha experiência para a pessoa, para as pessoas entenderem, as pessoas que não têm, como eu não tinha sabedoria de entender a palavra, eu cheguei muito crua. Eu lembro que eu falava com Deus, Deus me ensina como criança, porque eu não sei as histórias, eu não sei essas denominações e me ensina como criança. E é isso que eu tento passar para as pessoas que estão na mesma situação que eu estava. Que é fácil, é só a gente se render, é só a gente conversar um pouquinho com ele, abrir um pouquinho e ele tá ali e a mágica acontece. Então eu acho que é pela minha experiência que eu evangelizo, assim, com esse amor, com esse brilho no olhar de ter conhecido esse Deus lindo. Muito bom, muito bom. Obrigado, Vivi, pela sua participação. Acácio, foi muito joia ter você aqui. Edson, volte mais vezes. Vamos marcar outros programas para falar só sobre Escola Bíblica Discipuladora, Edson. Só coisa velha. Só sobre Escola Bíblica Discipuladora. Não, que é isso. E um programa sobre o CR. E um programa sobre o CR. Quarta-feira, 20 horas, aguardo vocês. Vamos fazer um programa só sobre o CR. Gente querida, foi bom demais ter você aqui. Então você já sabe, curta,
este episódio, compartilhe este episódio, que você possa também interagir conosco. Eu espero por você no próximo episódio. Vai ser uma delícia escrever essa história junto com você e viver essa jornada com você. Fique bem, Deus te abençoe, um forte abraço e até já já.